Ferreira, do Iniciativa Liberal. O debate terá um total de 40 minutos. Cada candidato terá 13 minutos para as ideias, sem intervenções do tempo. O tempo restante de 1 minuto poderá ser usado para troca de argumentos, caso seja necessário. De todo sorteio que comece o debate com o candidato principal e que termine o debate para o candidato Joana Ferreira, do Iniciativa Liberal. Boa sorte a todos. Vale lembrar que quem ganha são os eleitores e a democracia. Começamos falando com a saúde transparente. Candidato ao portal da transparência do SNS aponta que aqui na região, pelo menos 16 mil utentes não têm médico de família. Como mudar esse cenário? Obrigada pela presença. Antes de mais, queria agradecer à Vila TV pelo convite e agradecer também à Joana, que é candidata da Iniciativa Liberal, por estar aqui presente também. Portanto, o problema da saúde não será só daqui da região de Trás-os-Montes ou de Vila Real em específico, é um problema que abrange o país inteiro. Esse problema surge também um bocadinho da canibalização de recursos que existe por parte dos hospitais privados e que tem uma vantagem na questão da negociação. O Estado, neste caso, está a negociar com uma mão atrás das costas, como costuma dizer o Rui Tavares, que é o privado sabe quanto é que um médico recebe no hospital público, mas o público não sabe quanto é que um médico, ou quem diz um médico diz um enfermeiro, ou qualquer outra pessoa que trabalha na área da saúde, está a ganhar no privado. Ou seja, como é que nós vamos conseguir competir, quer em termos salariais, porque toda a gente diz, e bem, os médicos devem ter a sua carreira valorizada no SNS. Mas quanto é que é preciso para essa valorização, não é? Porque o privado sabe quanto o público paga, mas o inverso já não é verdade. Portanto, não sabemos que nível salarial é que deveria haver. E por isso precisamos dessa transparência de saber quanto é que um médico recebe nos hospitais privados para poder ter essa concentração de recursos no SNS que fazem falta, até porque nós vemos que os médicos hoje em dia, os médicos, os enfermeiros e tudo o resto, fazem demasiadas horas extra no SNS. Isso é uma coisa que também prejudica o serviço e que é pior para os utentes. Portanto, também temos que resolver essa questão. De resto, não podemos falar só de médicos de família, temos que falar também de enfermeiros de família. Portanto, as pessoas devem ter a acompanhá-las ao longo da sua vida, tanto um médico como um enfermeiro que saibam o historial da pessoa e o historial da família, para poder ter uma medicina de prevenção, que não seja só uma medicina que hoje em dia acontece muito, que é as pessoas só vão ao médico quando vão à urgência, não vão à consulta anual. Portanto, será um bocadinho por aí que nós temos que olhar para esta questão. Obrigada, candidato. Candidata, como é possível mudar esse cenário e oferecer médico de família a todos os utentes da nossa região? Boa noite, obrigada pela presença. Muito obrigada. Quero cumprimentar o Luís, quero cumprimentar a Vila TV, quero cumprimentar os nossos telespectadores. É um gosto para nós estar aqui e, enquanto representante da Iniciativa Liberal, é uma oportunidade única para expor as nossas ideias e, começando pela saúde, que é um tema muito querido à Iniciativa Liberal, nós hoje temos a noção que temos um acesso livre aos cuidados de saúde, mas, na verdade, o que nós temos atualmente é um acesso a listas de espera. Portanto, a Iniciativa Liberal quer efetivamente garantir um acesso universal aos cuidados de saúde e quer que o doente tenha liberdade de escolha. Ou seja, quem está doente quer ser tratado, quer seja no público ou no privado. Uma pessoa que está doente, que está desesperada, quer ver o seu problema resolvido. Portanto, a Iniciativa Liberal defende um modelo em que o prestador de cuidados de saúde pode ser público ou privado, mas quem financia é o Estado. E é um modelo muito semelhante ao que acontece em França, e eu, por acaso, sou médica e vejo muitos doentes aqui da nossa região que também vivem em França,
E o que eles me dizem muitas vezes é que na França podem escolher onde é que querem ir, em que o Estado paga. E, portanto, o que a Iniciativa Liberal defende é um sistema efetivamente universal de acesso aos cuidados de saúde, em que quem financia é o Estado, mas quem presta o serviço pode ser o público, pode ser o privado ou pode ser o social. O médico de família é um problema inerente aqui ao nosso país. A Iniciativa Liberal defende médico de família para todos os portugueses, defende uma medicina baseada na prevenção, mas para nós atrairmos profissionais para o sistema público, precisamos não só de os remunerar bem, remunerá-los de acordo com os ganhos em saúde e não só com o número de consultas que eles executam. E outro aspecto que nem sempre é falado, também é muito importante diminuir a burocracia associada ao trabalho médico, porque muitos médicos passam elevadas horas nos computadores e pouco tempo com os doentes. Quem diz os médicos, diz os enfermeiros e diz os outros profissionais de saúde. Candidato, 1 minuto para contra-argumentar, caso necessário. Sim. Pronto, eu penso, e o livro também defende isso, que essa questão de termos esse tal modelo misto levanta outras problemáticas, talvez não no momento em que isso seja implementado, mas no futuro. Como é que nós vamos prevenir um rentismo que depois haverá num sistema desses em que o Estado paga sempre, só que são os privados que prestam o serviço? Isso leva a questões desse tal rentismo que vão efetivamente aumentar os custos no final. Um tema que eu não falei há pouco, que também será importante incluir no SNS, é a questão da saúde mental, que o livro tem é um tema em que o nosso programa é bastante extenso, e temos também acesso, que hoje em dia não temos, ou temos, mas é muito reduzido, a psicólogos no SNS. Obrigada, candidato. Contra-argumento? Obrigada. Eu percebo perfeitamente a preocupação do Luís em relação ao rentismo. O que a Iniciativa Liberal defende é uma entidade reguladora da saúde forte e independente, ou seja, que seja capaz de monitorizar esses gastos excessivos que podem acontecer neste modelo. Relativamente à saúde mental, que o Luís falou, e muito bem, é realmente um tema importante, é um tema importante também para a Iniciativa Liberal, e o que a Iniciativa Liberal defende é também um modelo semelhante de acesso livre a psicólogos. Ótimo. Candidato, eu gostaria de perguntar para o senhor se a saúde bucal teria espaço nas suas propostas. Bucal, sim, obviamente que a saúde não pode ser só os médicos convencionais, por assim dizer. Também temos que incluir dentistas, também temos que incluir os psicólogos, também temos que incluir os enfermeiros. Portanto, o SNS tem que ser capaz de prestar todos estes serviços à população, porque a saúde é um bem essencial para todos nós, tal como a alimentação, a habitação, a educação e tudo o resto. Portanto, sim, obviamente que também teríamos que ter dentistas dentro do SNS. Mais médicos dentistas estão previstos nas suas propostas também? Dentro deste modelo, eu concordo inteiramente com o Luís, não só médicos dentistas, mas outras áreas, acompanhando a saúde mental, a fisioterapeutas também são fundamentais. Portanto, dentro deste modelo, nós podemos abranger várias áreas. Agora vamos passar para a educação. Muitos jovens saem do distrito para estudar e os que ficam acabam migrando para outras regiões após formados. O meu questionamento é: como garantir e apoiar esses jovens que gostariam de ficar na nossa região? Candidato. Muito bem. Nós temos que apoiar os jovens logo a partir do ensino básico e do ensino secundário, não só depois no ensino superior. E para os fixar na região, nós na verdade precisamos que haja uma interação entre o sistema de ensino e depois a comunidade em geral. A Iniciativa Liberal, se calhar, se tivesse, ou depois a candidata fará a sua intervenção, mas aqui, em vez de dizerem com a comunidade, se calhar dariam com as empresas, mas não, tem que ser com a comunidade em geral, para fixar então os jovens aqui.
e por isso é que é importante depois também oferecermos um serviço de educação, tal como o SNS, público e de qualidade. Não termos escolas como o Liceu ou Camilo Castelo Branco, que é aqui ao lado, que foi a escola onde eu andei, que tem lá uns anexos que foram construídos há dezenas de anos e que era suposto ser uma coisa provisória e ainda hoje estão lá, e onde os alunos, depois que estão a ter aulas naquele sítio, sofrem com o calor ou com o frio, dependendo da estação do ano e dependendo se o frio, neste caso, se o sistema de aquecimento não está a funcionar. Portanto, também temos que ter essas infraestruturas escolares mais preparadas para o presente. Muito obrigada. Como garantir, então, que os jovens permaneçam aqui, que estudem aqui ou que se formem e permaneçam na nossa região? Ora bem, eu se calhar vou começar pelos jovens licenciados, portanto, como disse muito bem, há muitos jovens licenciados que abandonam o país, portanto, uma das medidas que a Iniciativa Liberal propõe é que as universidades tenham uma articulação, o Luís disse, com a economia, mas com as empresas, mas também, no fundo, com toda a comunidade, porque as empresas fazem parte da comunidade. E a Iniciativa Liberal, na sua proposta para a educação, defende que o financiamento das universidades e dos institutos superiores deve ser baseada na capacidade dessas instituições de criar empregos. Portanto, as instituições que conseguem empregar mais jovens, as instituições mais capazes, com mais mérito, deverão ter maior financiamento. Portanto, se nós conseguirmos criar instituições que criem empregos, também acabamos por fixar os nossos jovens. Para os jovens não saírem da região, é obviamente necessário criar postos de emprego, e os postos de emprego criam-se atraindo empresas para a região. O senhor gostaria de contra-argumentar? Sim, em relação a essa questão de ir lá pelo mérito, a Iniciativa Liberal fala muito sempre do mérito, mas parece que o mérito é sempre do indivíduo, nunca há questões de sorte nem nada. Essa questão aí, eu acho que levaria ainda a uma maior concentração de recursos nas universidades do litoral, como é a Universidade do Porto ou a Universidade de Lisboa, quem diz essas poderia dizer outras, e vamos esquecer as universidades do interior, que vão servir então para as pessoas que estão aqui no interior, para quem não tem possibilidade dos pais de pagarem uma renda em Lisboa ou no Porto para conseguirem estudar. Como é que vamos formar essas pessoas nessa circunstância? Candidata, 1 minuto. E o que eu queria dizer é que, em relação à UTAD, por exemplo, a UTAD é um polo de atração de todos os alunos que querem veterinária. Aliás, de acordo com a informação que eu tenho, e não só de veterinária, provavelmente de muitas engenharias. Portanto, o que nós temos que conseguir criar é a instituição de ensino superior em articulação, como disse muito bem, com a comunidade, desenvolver e fixar os jovens na região. Porque é certo que muita gente gosta de vir estudar para Trás-os-Montes, para Vila Real, e são felizes em Vila Real, que é um aspecto muito importante. Candidato, ainda falando sobre cursos universitários, vou fazer 3 perguntas em uma. O curso de medicina, na sua opinião, pode ser uma realidade? Quais seriam os outros cursos que poderiam ser inseridos aqui na nossa região? Também para ajudar na mão de obra qualificada, para ao mesmo tempo fazer com que as empresas venham. Mais do que falar em novos cursos, para já, o curso de medicina, obviamente, poderia ser uma mais-valia para o UTAD. Mas antes de falar de novos cursos, nós também temos que falar dos cursos já existentes e que nós estamos a ter, então, essa deslocalização que já acontece, por exemplo, no curso de Engenharia Florestal aqui na UTAD, que ele é conjunto entre a UTAD e a Universidade do Porto. Então, os estudantes estão a estudar aqui nos primeiros anos, só que depois o último ano é no Porto. Onde é que as pessoas vão ficar depois de acabarem o curso? E para além disso, onde é que há mais florestas? É no Porto? No Porto certamente também haverá algumas, porque o distrito é grande e, aliás, eu estive hoje em Amarante, que é uma realidade até relativamente semelhante à realidade aqui de Vila Real, apesar de ser distrito do Porto. Mas não vamos fixar os jovens em Vila Real se eles estão a acabar o curso no Porto. Eles depois normalmente escolherão ficar lá. Portanto, nós, antes de falarmos de abrir novos cursos, também será importante,
temos que falar nos cursos que já temos agora e como permitir que as pessoas, depois de acabarem esses cursos, ficarem aqui na nossa região. Candidata, curso de medicina pode ser realidade? Quais são os outros cursos que a senhora enxergaria como uma ajuda para o desenvolvimento e também para atrair novas empresas? Ora bem, além do curso de medicina, que acho que sim, e é um processo que está em curso, eu penso que aproveitando as potencialidades do distrito, poderíamos pensar em cursos relacionados com as energias renováveis. Sabemos que esta região é rica nesse potencial. E além disso, acho que todo o tipo de curso que exija grandes infraestruturas, cursos que estejam relacionados com desenvolvimento tecnológico, que provavelmente exigem grandes infraestruturas, nós estamos numa zona com grande área, provavelmente será uma opção. A senhora gostaria de contrapor com alguns cursos? Certamente que essa questão das energias renováveis será o futuro e fico contente por a Iniciativa Liberal também trazer isto aqui, porque já vimos nos debates das europeias o Coutinho Figueiredo, naquele caso, a falar que as alterações climáticas não era nada de grave e devíamos focar os nossos recursos noutro sítio, tendo em conta que é uma emergência bastante grave e é global neste caso. Ok, o seu tempo terminou. Agradeço a compreensão. A senhora gostaria? Não, queria só complementar o Luís. Na verdade, as alterações climáticas são um tema importantíssimo, penso que para toda a sociedade ocidental, e o próprio programa da Iniciativa Liberal tem um conjunto de medidas de proteção do ambiente e penso que hoje a sociedade ocidental está disposta a tomar um conjunto de medidas no sentido de proteger o ambiente, que é fundamental para nós. Agora vamos falar de emprego também, que tem coligação com o assunto anterior. A taxa de desemprego tem vindo a diminuir gradualmente desde novembro passado, mas ainda assim é ligeiramente superior à média da União Europeia, isso segundo o Instituto Nacional de Estatística. A minha pergunta é para os candidatos: como gerar mais emprego aqui no interior e atrair as empresas? Portanto, isso vai partir muito de um bocadinho que já tivemos a falar há pouco, que é essa tal articulação entre as universidades, mas não só, também onde as escolas onde as pessoas tiram os cursos profissionais e a comunidade como um todo. Portanto, essa será a forma de fixar as pessoas aqui. Outra questão que para o LIVRE é muito importante será a questão do salário mínimo nacional, porque o salário mínimo não está fixado legalmente, mas historicamente e estatisticamente era cerca de 80% do salário mínimo espanhol e foram os dois implementados na mesma altura. Hoje em dia é apenas 70%, portanto o LIVRE propõe a subida até 1.250 euros até 2029, que será o fim da legislatura, se ela durar os 4 anos que é suposto durar. Para não perdermos então esse comboio de Espanha, porque isso é uma mensagem importante que mandamos às empresas quando querem investir. Elas vão investir em Espanha, onde tem esse salário mínimo, ou vão investir em Portugal, onde temos um salário mínimo muito mais baixo, que será sempre encarado como só uma redução de custos. Não vai ser, se queremos as grandes empresas, uma tecnologia, economia de alto valor acrescentado, temos que ter um salário mínimo digno. Obrigada, candidato. Candidata, qual seria a sua estratégia para atrair mais empresas aqui para a nossa região? A estratégia para atrair empresas para a nossa região é criar um ambiente fiscal competitivo, ou seja, baixar os impostos a todas as empresas que se fixem nesta região, de modo a atrair investimento quer nacional, quer estrangeiro. Além da redução da carga fiscal, é muito importante a simplificação, portanto, a simplificação burocrática, o conjunto de tarefas burocráticas para uma empresa se instalar na região é significativa, quer na região, quer no país. Portanto, se nós reduzirmos a carga burocrática, teremos mais investimento estrangeiro e investimento nacional. E outro aspecto importante que os investigadores gostam é de estabilidade. Além disso, a Iniciativa Liberal considera que uma medida importante para fazer crescer a região é a descentralização. O mecanismo de descentralização
em que seja dado poder aos municípios. Os municípios conhecem melhor, usando a palavra do Luís, e é verdade, a comunidade. Portanto, tendo mais verbas, tendo mais gestão autónoma, os municípios podem ser capazes de desenvolver a comunidade e, portanto, contribuir para o crescimento económico e atrair empresas e, consequentemente, empregos. Candidato. Essa questão dos municípios é interessante e não digo que não, que os municípios não podem, e obviamente que podem, mas a política tem que ser feita a vários níveis. Portanto, nós também temos que avançar para a regionalização, que também nos permitirá concretizar projetos de infraestrutura que serão essenciais para atrair o investimento, porque não basta uma redução de impostos para atrairmos o investimento. Nós temos que ter condições para as empresas aqui desenvolverem a sua atividade. Quem diz empresas e associações, tudo o resto, não é? Portanto, por exemplo, uma ferrovia em Vila Real, que temos aqui, fechada desde 2009, nunca mais reabriu. Supostamente na altura ia reabrir, foi fechada temporariamente, mas o temporário é permanente às vezes. Portanto, sim, nós temos que avançar para uma regionalização e temos que melhorar as infraestruturas, não só falar em reduções de impostos e com uma fezada, por assim dizer, que isso vai atrair investimento. Obrigada. Candidata. Eu só queria só dar nota que a Iniciativa Liberal não defende uma regionalização, mas uma descentralização, ou seja, evitar a criação de uma camada intermédia de poder, mas sim dar poder aos municípios, portanto, descentralizar dessa forma. E concordo com o Luís, efetivamente também precisamos de desenvolver as redes de comunicação no nosso país e a Iniciativa Liberal também é a favor do desenvolvimento da ferrovia no distrito e utilizar todo o potencial tecnológico a favor do crescimento económico. Tá certo. Então vamos passar para um outro assunto muito importante aqui na nossa região. A região do Douro, vinhateiro, passa por uma crise que afeta gravemente os produtores. Os viticultores enfrentam baixos preços, excesso de vinho nas adegas. Mais de 150 viticultores receberam carta recentemente com cancelamento de pedidos. Muitos já começam a questionar, inclusive, a capacidade de se manter para o próximo ano. A minha pergunta para os candidatos é: quais as medidas podem ser feitas a curto prazo para minimizar os prejuízos para essa região, para esses produtores? Candidato. Esse certamente será um tema que terá tendência a agravar, tendo em conta a política internacional e o clima de tarifas de que se fala para os Estados Unidos, que será um sítio para onde Portugal também exporta bastante. Isso não terá uma solução ou uma bala de prata, por assim dizer. Nós temos que ter medidas como uma agricultura de alta precisão, portanto, usarmos os meios tecnológicos e aí temos a tal transferência das universidades para a comunidade em geral. Portanto, usar o conhecimento que adquirimos nas universidades para transferir para essa produção vinícola que muitas vezes, ainda hoje em dia, é feita um bocadinho de forma artesanal e que leva a algumas perdas, quer de produtividade, quer depois mesmo desperdício das próprias produções. Portanto, é apostar nesse desenvolvimento e nessa transferência de conhecimento. Candidata? Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso ouvir os agricultores e perceber a fundo o seu problema e o que se passa. O que a Iniciativa Liberal defende para produtos com grande valor acrescentado, como é o caso do vinho, é potenciar a sua exportação e a sua valorização no mercado externo, promovendo e organizando eventos e marketing no sentido de facilitar a venda desses produtos no estrangeiro. Isto são, digamos, medidas a curto prazo. A médio prazo, nós temos que usar todo o potencial tecnológico a favor dos agricultores, pensar em utilizar espécies que sejam perfeitamente adaptadas ao ambiente, melhorar também a situação de regadios e, obviamente, os pequenos agricultores devem se juntar em grandes associações de agricultores para defender os seus direitos. A Casa do Douro propõe medidas como a incorporação da aguardente regional no vinho do Porto. O senhor concorda? Eu não sou grande especialista de aguardente, eu deixo isso se calhar mais para os meus alunos universitários,
Mas se alguém que é do meio acha que seria uma solução, eu teria que primeiro estudar melhor a matéria, mas em princípio sim. Candidata, a senhora acredita que essa pode ser uma alternativa para minimizar os prejuízos? Eu neste ponto também estou de acordo com o Luís, é assim, nós temos que perceber realmente o que é que funciona, se os técnicos da área consideram que isso é uma solução que funcione, há que atender a essa solução, mas acho que em todos os problemas que nós temos na nossa vida, na nossa comunidade, nós temos que ouvir os técnicos, quem percebe realmente da área, ouvir também os agricultores e tentar arranjar uma solução que funcione para resolver esse problema. Nossa produção diz que o candidato Luís falou até o momento 12 minutos e a candidata falou somente 7h40. Então, se a senhora quiser explanar sobre alguma coisa, fique à vontade. Ora bem, se eu puder falar sobre educação, que acho que é um tema que é um tema muito querido também provavelmente ao LIVRE e também à Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal considera que a educação é o principal elevador social, ou seja, a educação é a principal forma de tirar, ou uma das principais medidas que podemos utilizar para tirar uma criança de um ambiente pobre e permitir que ascenda socialmente. E em relação à Iniciativa Liberal, em relação à educação, o que a Iniciativa Liberal também defende é uma liberdade de escolha em que as famílias possam escolher se querem pôr os seus filhos numa escola pública ou privada ou cooperativa e, mais uma vez, será o Estado o financiador. Além disso, defende que as escolas possam ter liberdade curricular, portanto, definir o seu currículo, possam ter liberdade na contratação dos professores e possam ter uma gestão autónoma. Vamos passar para outro tema, agora é a habitação. A falta de imóveis para arrendar, com altos preços e ainda a falta de unidades atinge todo o país, não é diferente aqui na nossa região. Um levantamento feito pelo site Idealista, que é especialista no setor, aponta que a diminuição das unidades aqui em Vila Real é superior a 20%. Eu pergunto, candidato, quais as medidas para garantir e incentivar a moradia para jovens da região, por exemplo, que podem se inscrever, inclusive, nas universidades daqui e ajudar no desenvolvimento local? Sim. Portanto, a habitação, hoje em dia, é uma verdadeira emergência nacional. Portanto, para isso nós precisamos de medidas extraordinárias. Nós precisamos da criação, tal como temos o SNS, e que eu acho que a maioria dos portugueses acha ou sente que é um serviço bom e que ao qual devemos ter acesso, nós temos então que ter um Serviço Nacional de Habitação. O LIVRE propõe 10% de habitação pública até 2040. Isto é essencial porque o mercado não resolve tudo. Portanto, nós temos que ter sempre um contraponto ao mercado. Alguns acharão que o mercado ou a mão invisível será a solução para tudo, mas não é. Outra coisa que o LIVRE também pretende será, então, mais cooperativas de habitação, que é um tipo de construção que não é feita apenas para fins lucrativos, ou seja, é feita mesmo para pessoas que precisam da casa para viver e querem fazer ao menor custo possível. O menor custo possível, obviamente, mantendo todas as condições essenciais para ter uma boa habitação, com conforto climático, com todas as condições de salubridade. Não vamos estar a montar casas sem condições. Outra coisa que o LIVRE propôs e foi aprovada na Assembleia, não nesta legislatura, mas na outra anterior, foi o programa 3C, que também permite, então, as pessoas conseguirem renovar as suas casas, porque aqui em Portugal ainda se passa muito frio dentro de casa. E isto é um problema aqui na nossa região, e não só frio, mas também calor. Isso é um problema aqui que é um distrito onde se sente essa amplitude térmica toda. No inverno é muito frio, no verão é muito calor. Obrigada, candidato, por enquanto. Candidata, como é possível garantir e incentivar a moradia para jovens? Não, como disse o Luís, nós estamos agora a viver um problema na habitação, portanto, há
uma queda na oferta relativamente à procura e, portanto, a Iniciativa Liberal considera que nós temos que aumentar a oferta. Não só aumentar a oferta de casas para venda, mas também aumentar a oferta de casas para arrendamento. Relativamente à oferta de casas, nós conseguimos fazê-lo diminuindo os impostos associados à construção de habitação e também simplificando todos os processos. Além disso, no fundo também, como o Luís referiu, nós temos que pensar noutro tipo de casas, muitas vezes em casas mais simples, se calhar casas mais modulares, como disse o Luís, sem comprometer a segurança da habitação. Relativamente ao arrendamento, a Iniciativa Liberal é contra o congelamento da renda, porque nós sabemos que o congelamento da renda tira casas do mercado, portanto a Iniciativa Liberal pretende que os senhorios que pretendam arrendar tenham estabilidade e que o possam fazer. Candidato, você gostaria de contrapor? Pronto, em relação, eu há bocado não falei para casas para os jovens que eventualmente viriam para cá estudar. Uma coisa que nós temos que fazer, obviamente, é aumentar as vagas em residências universitárias. Isto pode ser feito através do parque público de imóveis. Portanto, o Estado tem vários imóveis que nós podemos reaproveitar, quer sejam antigos quartéis ou antigas escolas que entretanto fecharam, etc. Podemos reaproveitar esses imóveis que já são públicos para então construir residências de habitação e também habitação pública. Obrigada, candidato. Candidato? Só dar aqui nota que a Iniciativa Liberal defende a propriedade privada, portanto é contra a expropriação de propriedade privada para colocá-la ao serviço do Estado, mesmo que seja para o mercado de arrendamento, e a Iniciativa Liberal também defende a melhoria das condições energéticas das casas e tem no seu próprio programa um conjunto de medidas que os cidadãos devem tomar para melhorar as condições de habitação. Nossa produção ainda alerta que o senhor ainda tem 14h43 do tempo e a senhora ainda tem 11. Gostaria de expor mais alguma coisa? Ora bem, eu, se me derem licença, gostaria de falar de alterações climáticas e gostaria de chamar aqui, e depois também da oportunidade ao Luís, que acho que é um tema caro ao Luís, e só queria chamar aqui a atenção que um dos graves problemas das alterações climáticas e um grande atentado à nossa natureza são os incêndios florestais que assolam o nosso distrito, e é raro ver organizações climáticas a defender a nossa floresta. Nós sabemos que a destruição da floresta não só destrói uma fonte de captação de carbono, como destrói habitats naturais, polui o ambiente, contribui para uma má qualidade do ar e destrói uma fonte importante da economia que é a floresta, e a Iniciativa Liberal tem no seu programa um conjunto de medidas no sentido de garantir a organização do território e deste modo garantir o cuidar da nossa floresta. A Iniciativa Liberal defende que todos aqueles que cuidam da floresta devem ser acarinhados e, portanto, devem ser valorizados e não devemos pelo contrário, penalizar aqueles que não tratam. Além disso, a Iniciativa Liberal também defende uma aposta nas energias renováveis, na eletrificação, no uso de veículos elétricos e discutir também a possibilidade de usarmos energia nuclear, que é considerada uma energia limpa, e toda a Europa está hoje a pensar na utilização da energia nuclear. Obrigada, candidata. Vamos falar agora de turismo, candidatos. Turismo no Norte atingiu a máxima histórica no ano passado, isso segundo o Boletim Norte Estrutura, que relatou um aumento de hóspedes aqui no interior, mas mesmo assim, 80% da procura ainda é para o litoral. Eu pergunto para os senhores, como fomentar o setor? Para já, se calhar apoiando mais, quer as instituições culturais aqui no interior, quer os próprios museus aqui no interior, para então captar as pessoas, os turistas que vêm cá de zonas que estão sobreexploradas em relação ao turismo e nas quais se calhar devemos começar a pensar melhor se todo este turismo é bom, para zonas onde não há turismo suficiente. Não faz parte aqui do distrito de Vila Real, mas é do distrito vizinho Bragança, e que faz cuja realidade é bastante semelhante então aqui à de Vila Real, mas, por exemplo, apoiando
o mirandês, que o livro propôs a criação então do Instituto da Língua Mirandesa, e isso potencia as pessoas depois a irem lá explorar uma nova língua, porque é uma coisa diferente, mas faz parte da nossa cultura enquanto cidadãos de Portugal e é uma coisa que devemos valorizar. O comboio poderia incrementar? O comboio também seria uma medida, não só, e aí nós aqui em Portugal às vezes foca-se demasiado no turismo, não é? O comboio não serviria só para turismo, é um comboio também para pessoas como eu, que têm que fazer o trajeto de Vila Real para o Porto todos os dias, para poder então fazer essa deslocação, não ficar dependente apenas do veículo, do automóvel. Obrigada por enquanto, candidato. É possível incrementar o turismo e o comboio seria uma alternativa? Sim, o comboio é uma hipótese, sem dúvida. Eu penso que se calhar seria, para começar, para dinamizar o turismo, seria se calhar orientar, portanto, organizarmos com os turistas que chegam ao Porto, que provavelmente é o primeiro posto onde os turistas chegam, e divulgar a nossa região. Provavelmente o que falta é divulgar a nossa região. Depois, daquilo que eu sei, de acordo com aquilo que eu sei, há muita gente que passa no Douro, mas que depois não vem visitar o distrito. Portanto, se calhar, organizar com os barcos locais visitas também ao distrito e divulgar, sobretudo, o distrito, porque o que falta realmente é divulgação, porque o distrito tem uma riqueza gastronómica, tem uma riqueza natural, que o único fator aqui que pode ser limitante é os turistas não conhecerem a nossa região. E como, vou explicar aos nossos telespectadores e aos candidatos também, que a senhora ainda tem um tempo diferente do candidato, pelo menos uns 2 minutos, um pouco, como a senhora incentivaria também o turismo, para dar mais estrutura para hotéis, para restaurantes, para ter como atender essa demanda? Exato. Nós primeiro tínhamos que ter infraestruturas para atender essas pessoas, não é? E provavelmente teríamos que envolver toda a comunidade nessa tarefa. Teríamos que ver se existem efetivamente estruturas, hotéis, teríamos que fomentar provavelmente o alojamento local e isso também é uma forma de dinamizar as comunidades e trazer emprego para a comunidade. 1 minuto, candidato, contra... Sim, lá está. É sempre a velha questão de melhorar as infraestruturas aqui, potencia um pouco a economia como um todo. Acho que também não devemos focar apenas e só no turismo, mas na questão do turismo, outra medida que eu acho, do livro, que eu acho que seria muito importante para o turismo interno, seria a Semana dos 4 Dias, que ia potenciar as pessoas para terem mais tempo livre, para poderem desfrutar nesse tipo de atividades. Obrigada por enquanto, candidato. Eu penso que o foco será na divulgação aqui da nossa área e garantindo que haja infraestruturas para que os turistas possam vir. E provavelmente é uma questão de dinamizar, porque sabemos que há muitas casas abandonadas de muita gente que acaba por migrar para outra região e estas casas seriam reabilitadas e seriam utilizadas. A senhora ainda teria tempo hábil para falar mais? Gostaria de falar de um outro tema? Eu também posso dar a oportunidade ao Luís, se ele quiser falar de alterações climáticas, também assim o entender, que eu sei que é um tema que o livro gosta, portanto, se quiser. Sim, eu só expus mais tempo à senhora, porque existe um tempo, mas se há um contrassenso, vocês concordam, não há problema algum. Passamos então para um outro tema. Vamos falar do lítio. O projeto de mineração do lítio em Boticas tem gerado resistência da população que teme pela perda da biodiversidade, pela contaminação do solo, pela contaminação da água. Já a empresa responsável pelos trabalhos argumenta que o projeto vai gerar emprego e também desenvolvimento. Atualmente, são 3 novas concessões de exploração do lítio, que apresentam juntas 590 hectares, distribuídos nos concelhos de Botica, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar. Como o senhor se posiciona? Isso aí é uma questão que terá sempre, primeiro, que envolver as pessoas da comunidade, se elas querem esse tipo de exploração mineira na sua comunidade ou não, e depois depende também muito do sítio onde queremos fazer isso. Por exemplo, no Barroso, o LIVRE é contra essa exploração do lítio, porque
O Barroso é património mundial agrícola, portanto, não vamos estar ali num sítio único, com qualidades únicas para a agricultura, a estragar aquele terreno para extrair lítio. Obviamente que o lítio poderá ser para já, pelo menos, se bem que no futuro nós podemos ter baterias de sódio, por exemplo, que é um elemento bem mais abundante e mais fácil de extrair do que o lítio. Mas, portanto, neste momento será importante para termos uma eletrificação dos carros, por exemplo, mas tem que ser sempre feito de acordo com as vontades da comunidade e não em sítios que são património da agricultura mundial. Obrigada, candidato. Como é que a senhora se posiciona sobre esse assunto? Exato. A iniciativa liberal é a favor da exploração, desde que sejam respeitadas as comunidades e que seja respeitado o ambiente e as regras existentes. Mas dado que é uma atividade que pode trazer desenvolvimento económico para o país, a iniciativa liberal é a favor, desde que respeite, obviamente, a vontade das comunidades e a segurança do meio ambiente e a segurança da comunidade. Mais algum argumento? 1 minuto? Eu já tenho... Já está com bastante, né? A senhora gostaria de usar o tempo? Não tenho, não é nada. Então vamos passar para o nosso último tema, que é a cultura. Qual a possibilidade de apoio aos profissionais que sobrevivem da cultura aqui na nossa região? E eu ainda ressalto que, recentemente, nós fizemos uma peça jornalística com a companhia Fila Andorra, que é uma das principais aqui, que ela fez no Dia do Teatro, um dia de luto, por falta de investimento. Como é que o senhor enxerga? Essa questão é muito boa, porque eu ainda hoje estive com o URSS Teatro, que é outra companhia aqui de Vila Real, e realmente o principal problema neste momento será não haver uma distinção daquele tipo de projeto, que é um projeto que pretende trazer então o teatro, e não só, porque eles também tinham lá uma exposição de, neste caso, caricaturas, mas era uma coisa que ia mudando de tempos em tempos, e também tinham lá leituras em alguns dias. Portanto, trazer esse tipo de projetos que pretendem dinamizar a cultura aqui nas cidades do interior, do resto dos projetos que são de puramente criação artística, porque neste momento o concurso nacional da DG Artes é tudo no mesmo saco. Candidato, o senhor já complementa. Obrigada. Em relação à cultura, a Iniciativa Liberal, no seu programa, considera a possibilidade de abrir a porta a mecenas, ou seja, abrir a porta à comunidade, abrir a porta às organizações empresariais que queiram fomentar e que queiram patrocinar todas as atividades culturais que lhes sejam agradáveis. O senhor ainda tem um tempo livre? Gostaria de deixar claro para os dois candidatos? Gostaria de completar mais alguma coisa? Não. Portanto, essa questão do mecenato, lá está, mais uma vez, o mercado será a solução para tudo, mas não é, porque com essa questão do mecenato nós vamos estar basicamente a entregar a cultura a quem tem dinheiro. Portanto, quem tem dinheiro define o que é que nós devemos, que peças de teatro é que devem ser a ir avante, que pinturas é que devem estar nas galerias, etc, etc. Portanto, a cultura também tem que ser democrática, tem que ser gerida por todos nós. Só que lá está, temos que ter este melhoramento dos concursos. Terminamos assim o debate frente a frente, organizado pela Vila TV. Candidato Luiz Ramalho, pelo LIVRE, obrigada pela participação. Suas considerações finais. Portanto, considerações finais. Eu diria que o LIVRE será a verdadeira alternativa aqui para quem está descontente com o estado atual da governação. Será a verdadeira alternativa, porque neste caso eu estou a debater com a Iniciativa Liberal, que já disse que apoiaria um governo da AD, onde temos um primeiro-ministro que está envolvido num caso não de corrupção, mas de corrosão das instituições, porque nós temos de saber para quem é que o Luís trabalha. Aquele Luís. Eu sei para quem ele trabalha, pois é. Mas o Luís ou trabalha para a Spinum Viva ou trabalha para Portugal. Portanto, temos que perceber para quem é que ele trabalha. Obrigada, candidato. Candidata Joana Ferreira, do Iniciativa Liberal, muito obrigada pela participação. Suas considerações finais. Eu primeiro queria apelar a que as pessoas do distrito
votassem. É muito importante o voto e a Iniciativa Liberal está a concorrer para pôr o país a crescer. E quem quer pôr o país a crescer, quem quer desenvolver o país, quem se identifica com os nossos projetos, com as nossas ideias, deve votar Iniciativa Liberal. Muito obrigada aos dois. O próximo debate da Vila TV será entre os candidatos Rui Santos, do Partido Socialista, e Ana Paula Martins, do AD. Eu agradeço demais a companhia, a audiência. A exibição desse próximo debate será no dia 8 de maio, a partir das 8 horas da noite. Muita saúde, muita paz. Obrigada. Obrigado.